Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma live com a Mel Matsin, escritora moçambicana. Espero que todos estejam aí para prestigiar, que essa live seja muito enriquecedora e seja mais um momento de muita poesia, de uma tarde de muita poesia, aqui promovida pelo grupo de pesquisa MOSA da Universidade Federal da Paraíba. Então vou esperar a Melita entrar, a Mel Matsin, para começar as nossas discussões em torno do livro Ignição dos Sonhos. Quero agradecer a presença de todos que estão entrando, Leonardo, Gabi, professora da UFAL, professora de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Bom. Boa live para todos. Espero que tudo dê certo, que seja um momento de muito aprendizado. Vamos ver se ela... Jade, boa tarde. França. França, minha linda, que eu te abençoe nesse mês de julho, traga muita prosperidade, muita luz. Estou acompanhando suas lives e aprendendo muito com você. Vamos lá, cadê a Mel? Já estou chamando, ela já está aqui, viu, gente? Já entrou com o perfil Mel Matsin Artista. Deixa eu chamar novamente, eu acho que ela não está. Boa tarde a todos, Samara e França. É uma troca, minha irmã. Olá, Mel. Vamos lá, acho que agora ela conseguiu entrar. Olá. Consegue me Oi, ouvir? oi, isso muito bem. Ah, E então tu? ótimo. Consigo escutar bem, está tudo bem focalizado, a imagem está boa. Boa Ah, tarde para ótimo. o pessoal aqui do Brasil. Boa noite para os moçambicanos. Oi, Vanessa Riambal. Já tem muita gente aqui te esperando. Ah, que bom. Ai, ai, ai. Borboletas no estômago, né? Tem que desvirar um pouquinho. Pronto. Virar um pouco mais? É, focalize no seu rosto, assim como está o meu, para os espectadores. Pronto. Assim. Assim está ótimo. Espera, 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 espera. Olá, Vanessa Riambal. Querida, vamos passar essa pandemia, a gente vai se abraçar. E agora? Agora está ótimo. Vamos começar, Mel? Pronto. Vamos, Primeiramente, eu quero vamos. agradecer ao fato de você ter aceitado o convite. Para mim, sempre é um prazer falar com um artista. Moçambique é um país que mora no meu coração por vários aspectos. Quero também, antes de começar a live, agradecer a todos que me fizeram conhecer as literaturas africanas de língua portuguesa, sabe, né? E a poesia moçambicana, principalmente, a Sônia Sutuane. Sônia Sutuane abriu muitas portas da poesia para mim. E depois que eu Uau. comecei a estudar a obra dela, foi através dela que eu cheguei até vocês. Então, Ok. a gratidão, ela tem que ser pública, não é? Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pela Sônia Sutuante, não só pela poeta, mas também pela pessoa. E ela realmente, ela sempre divulga a poesia de vocês. A poesia que é feita pelas mulheres de Moçambique. Então, eu quero que você se apresente, a priori, diga quem é Mel Matsin, quem é essa escritora que tem essa poesia linda e forte, essa poesia que parece, cada poema parece uma nota musical, parece que a gente está vendo essas suas mãos se mexendo em cima do poema. É todo um cuidado com o ritmo, com a palavra, com a melodia, com a sensação. É realmente uma poesia de toque, né? Por isso que é
é uma ignição, né? Ela é uma poesia que leva a gente para frente. Quando a gente vai lendo, a gente vai evoluindo. E assim, se eu pudesse, eu ia analisar todos os poemas. Infelizmente, o Instagram só nos dá só 1 hora e mais 1 hora de retorno, né? Que é o que o povo aguenta. Mas a palavra é Oi. sua, Mel. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Será um prazer conversar com você essa tarde aqui no Brasil e essa noite moçambicana, né? Essa noite cheia de estrelas. Moçambique é um país cheio de estrelas. É verdade, é verdade. Fábio, boa noite. Muita gratidão pelo convite. Eu sinto-me imensamente honrada por estar aqui como uma escritora moçambicana e sinto também gratidão pela Sônia por ter aberto as portas e a Vanessa por ter feito chegar a ti o meu livro Sim. de estreia e quem eu sou. Eu sou Mel Matsinha, sou uma mulher deste país belo e sofrido. Como o nosso. Eu cresci, é certo, é certo. Eu cresci na música, ok? Eu estudei música clássica há muitos anos, ganhei uma bolsa, fui estudar música piano em Cuba. Eu morei em Cuba há 7 anos e depois foi em Cuba que eu tive contato com os escritores latinos, como o Neruda, como Benedetti, como Lezama, e foi ali onde se deu a amalgama, mesmo que inconsciente, entre a palavra e o ritmo, ok? Eu escutei Benny Moré, e Benny Moré é poesia cantada, ok? E ouvi muito ritmo, e estar ali me fez procurar as minhas raízes. Tanto que depois eu já não podia fazer música clássica, tinha que procurar a minha própria voz. Então, é uma longa caminhada na qual eu hoje canto, sou cantora, pianista, tenho meu próprio projeto, mas também faço música clássica porque ela te persegue, não é? Verdade. E sempre escrevi, mas eu escrevi para mim, eu escrevia muito para mim, era terapêutico, mas acho que quando chega o momento, chegou. E então apercebi-me em 2015 que eu escrevia poemas e postava no Facebook. E foi da mão do Celso Muyanga, que é o editor da Fundação Fernando Leite Couto, que se organizou o meu livro, que saiu em 2017. A partir de lá, foi só navegar na onda da literatura, não é? Que maravilha. Que maravilha. Para o nosso prazer, principalmente, não é? A Eu literatura também. exatamente, para o nosso, a literatura nos faz nos deslocar em muitos aspectos, nos faz pensar muitas questões que a gente não pensaria se as coisas não fossem colocadas nesse lugar, sob o comando da Exato, poesia, não é? exato, Então, Mel, o exato. que te motivou a... Quais são as leituras que te levaram a escrever esses poemas que estão em Ignição dos Sonhos? Quem são esses poetas, essas vozes moçambicanas que te inspiram? Bom, Moçambique é um país que tem uma poesia belíssima, né? Tem uma pois, paternidade e uma maternidade muito pois, consagrada, não é? Então é um país de poetas. pois. Ahn, as vozes que me inspiraram, o que me inspiram, eu tenho desde a infância a voz ou a escrita do Mia Couto, não a sua poesia, mas a sua prosa, mas a sua capacidade, a sua plasticidade, a capacidade de juntar as palavras e criar mundos é uma porta para mim, porque ela me disse que eu posso me expressar como eu quiser, como eu sentir o momento, quebrar as barreiras da língua, não é? Mas também eu me inspirei inspirou-me muito um escritor que morava um pouco em Moçambique, mas que não era moçambicano, e que não era poeta, ele era escritor muito de romances e de crime, o Henning Mankell.
O Henry Mankell ele inspirou muito também pela sua capacidade de transpor lugares, não é? Eu falo muitas línguas, então eu podia ler o Henning, por exemplo, eu podia ler o Henning em sueco ou em norueguês. E eu percebia que a forma de dizer as coisas de um idioma para o outro é muito variada. Sim. E de que forma é que eu posso trazer, condensar essas informações de diferentes idiomas para um idioma da poesia ou da música, não é? Então, Henning teve esse aspecto. E voltando para Moçambique, eu adoro a Lília Montclair. Ela não é poeta, mas ela é fantástica. Eu bebo a Lília Montclair todos os dias. Eu adoro a escrita dela. Ela é uma escrita que tem uma veia de história, não é? De historiadora, e eu estudei história, 5 anos de história. Então, ela fala muito para mim, porque ela vai buscar fatos históricos que nós não conhecemos como povo e os coloca de uma forma muito ligeira de ler. Isso. Então, ela transporta-nos para espaços e tempos que de outra forma não teríamos acesso. É, eu li muito da Lilia Montclair. Eu li Os Olhos da Cobra Verde, a coletânea de contos, Pois, Neighbors, né? pois. Neighbor, foi. Né? Então, a gente estuda muito a Lilia Pois. Montclair. Realmente é um Ah, nome muito consagrado aqui na crítica literária brasileira que se faz uau. sobre a literatura africana de língua portuguesa. É justo. É, o texto é maravilhoso, maravilhoso. Eu leio também. Aliás, Melita, as mulheres têm um modo muito particular de escrever, né? Você não concorda? Eu não sei, Sávio. Eu acho que pode ser, porque também nós experimentamos o mundo de uma forma muito diferente do homem, não é? Nós estamos num lugar, em primeiro lugar, né? Em primeiro, estamos num lugar de desprivilégio, estamos num lugar de uma luta, não é? Então é óbvio que a nossa escrita vai transparecer isso, até porque a minha escrita, às vezes, ela adota um papel de ativismo, não é? Eu subo na onda da literatura, no fato de que as pessoas vão me ouvir de forma descontraída para trazer os assuntos que me inquietam. Então eu acredito que, como mulher, de fato, a minha literatura pode ser diferente do homem, mas não necessariamente. Ok. Yeah? Mas não necessariamente. Então eu dizia que eu adoro a Paulina Chiziane, eu gosto muito da escrita dela, da pessoa dela, das lições que ela traz, da inquietação que ela provoca. Eu gosto Sim, muito. sim. Eu Yeah. gosto tanto. Eu Então, gosto tanto que fiz uma também, tese não de é? doutorado sobre ela, né? Ah, uau! Eu passei 4 anos da minha vida dedicados ao estudo da narrativa da Paulina e a gente continua estudando, né? Porque às vezes a gente estuda tanto um escritor que precisa passar um tempo de jejum com ele, deixar que ele produza, e para depois a gente voltar, porque o retorno sempre é necessário, porque a gente sempre que volta a um texto, a gente encontra outra coisa, né? E Encontra outra, é verdade, é verdade. essa é a grande. E por E isso que eu gosto tanto da poesia. E eu acho interessante você citar o Miyakoto, principalmente, porque o Miyakoto, assim como a Paulina, eles conseguem fazer prosa poética. Você vê é, poesia na narrativa, a forma como é, se organiza os dados, como se conta a é, história. Né? Eles é, mostram é. um personagem levando uma facada como se estivesse levando um beijo. Uhum, é verdade, Então, eles é têm esse verdade, trabalho com a linguagem. Então é é interessante as suas verdade. referências de leitura. Pronto, pode falar mais. É que a gente fala tanto, né? Tanta coisa para dizer, tanta informação. Yeah, é muita coisa, mas eu não posso falar das referências e dos favoritos sem falar de Eduardo White. Ah, perfeito. Eu não posso não falar de Eduardo White, que é um escritor que eu acho que, ah,
É Te emociona? excepcional. É, é Ah, verdade, que é verdade. lindo, que coisa linda, né? É Yeah, tão bom quando a poesia nos é. emociona. Isso é tão raro, É, né? a poesia, ela nos cura, não é? Ela Isso. nos cura quando não nos inquieta. É bom quando ela faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente está precisando tanto, né? De uma vacina, se a É, vacina de uma vacina poética seria maravilhoso. é verdade, é verdade. Uma vacina poética. E pronto, o Craveirinha que é o pai da poesia. Eu acho que o Craveirinha foi, sem que eu estivesse consciente, a mão que me levou, a mão que segurou a minha mão para escrever poemas. Fantástico, Craveiro. Fantástico, né? O Yeah, pai dos poetas moçambicanos, né? é verdade, é Eu já verdade. li muita coisa do Craveirinha, o livro eu tenho, né? Inclusive o exemplar do Caringana Macuaringana. Ah, É uma ok. poesia, eu consegui, não é? Porque é muito difícil conseguir os livros, né? De Foi, literatura foi, é moçambicana, verdade. né? Na verdade, um trabalho quase que de arqueologia literária, né? Você garimpando fortunas, né? Então, mas a vontade de pesquisar, de conhecer, de ler, de dizer as coisas passar a informação com segurança, nos leva a esse exercício. Claro, Então, claro. Mas isso quando a Vanessa trouxe seu livro para mim, por exemplo, eu estava até relendo a dedicatória. Você fez: Oi, Sara. Um abraço dessa janela do Índico. Fiz: Nossa, eu achei fantástico. É uma já, coisa bem do Eduardo White, né? Que o Eduardo diz: Moçambique é uma janela aberta, né? Para o Oriente, para a transformação, aberta para o mundo. Né? E a poesia é isso, na verdade. a Né? poesia é isso, sabe? A poesia Mas é estás isso. a falar de um tema que é super interessante, que é o acesso aos mercados, que é Sim, a possibilidade do livro transpor as fronteiras, e é um desafio dos nossos tempos, não é? sim, sim. É um Será que o desafio. livro digital é uma solução? Será que o quê? O livro digital é uma solução? O livro digital é uma solução, mas muitas pessoas não gostam porque aquela questão Eu, da celulose, de pegar o livro. Eu gosto, eu tenho muito livro digital. Né? Inclusive, eu tenho eu um não projeto. Eu também não, mas eu gosto no sentido assim, de conseguir materiais que são raros, né? Aí fica aqui guardado. Mas você veja, eu tenho aqui claro, uma estante cheia de livros. Né? estou a ver. É o meu tesouro, né? Todo dia eu olho, todo dia eu mexo, toco, pegar o livro, virar a página. Isso são É coisas que verdade. não tem preço, não tem preço. Né? Mas eu tenho um Não tem. projeto aí, eu tenho um projeto de fazer uma editora digital, justamente para publicar textos raros de escritores africanos que têm tantas leituras necessárias. Mas isso é um projeto futuro. Né? Eu já sou envolvido com tantos projetos, mas ler o livro é uma coisa que não tem nada substitui. Nada substitui. Não, é Você verdade. É uma das sentado, você sentado na questões. escrivania, né? Quando chegou o seu livro, Vanessa trouxe, eu peguei, tocar, uma coisa que veio, que atravessou o mar, né? Né? É Então, verdade. isso são coisas que a tecnologia nunca vai substituir. A Não, tecnologia, não ela pode. facilita, né, esse encontro, a gente está aqui, mas nada substitui o calor humano, nada substitui o toque, nada substitui você estar diante do poeta conversando. Né? E é uma coisa que eu gosto muito em relação à poesia contemporânea. A gente ter essa possibilidade de conversar com você. Você escreveu, você depositou energia, trocar nossas experiências, nossas impressões, nossas leituras. Tá certo? Pois, é um tempo interessante este em que existem mais dessas possibilidades, não é? É. Mas ao mesmo tempo é mais frustrante, não é? Porque a gente sabe que essas possibilidades existem ou poderiam existir e, entretanto, é tão difícil. É difícil sim, né? Até porque a gente tinha tantos projetos para esse ano a gente ia estar aí, Vanessa, ia ter um evento da resiliência, né? A gente ia Ah, fazer tanta coisa aí esse ano, mas é é, a isso. gente tem que Eu ia respeitar. lançar um livro. Oi? Eu tinha um livro pronto para lançar no Brasil e outro livro pronto para lançar aqui. Os dois estão parados.
Nossa. Então, Você vai lançar no Brasil? Em qual editora? Você já sabe, é a Capulana? é, eu não sei, não, não é da Capulana. Este é um convite dos jovens que fizeram, oh, um momento só, um momento só. Sabe, um segundo, um só. Ok. Quero aproveitar esse momento que ela deu uma saidinha para registrar a presença de Ana Mafalda, de Sara Laís, de Gustavo, que amanhã vai ter uma live com a escritora Sônia Sutuane. Quero registrar a presença da Sônia Sutuane, que está aí prestigiando você. Tá? Ai, que lindo. Conheces este? Não. Esta é uma antologia feita por uns jovens de edições africanas em São Paulo. E eu e a Eliana, que é outra poeta, estamos lá. Então eles é que iam lançar o meu livro Ah, da ótimo. africano. Ótimo. Poste isso nas suas redes para a Yeah. gente fazer divulgação. Ah, certo. Farei Porque isso. lá a gente Farei. consegue, aumentar a rede e aí circula com mais velocidade. Ok. E qual seria, o que é que você poderia dizer, Mel, sobre a questão de você ser uma artista mulher em Moçambique? De você ser uma mulher que escreve poemas, uma mulher que canta, uma ativista, não é? Uma mulher que tem projetos sociais, uma mulher forte. Vocês são mulheres fortes, né? Vocês são mulheres Ela fortes. perguntou, a Catria Galassi perguntou como se chama, acho que é o livro. O Sim, título do livro é Negras daqui, Negras de lá. Não, Negras de lá, Negras daqui. ok. Então, ele tem escritoras, as escritoras do Brasil que tem é Tata Alves, Patrícia Achante, Lívia Prado, Tula Pilar. Ok. Yeah, yeah. É uma Bom, boa antologia. Vamos é. adquirir, ler e fazer nossas leituras críticas sobre. Então, perguntavas o que é que. Sobre a questão desse lugar que você ocupa, né? É De um lugar de, mulher. é um lugar de privilégio. Isto parece um. Como é que é? Ok, é um clichê, mas não é um clichê, é um lugar de privilégio. Sou uma mulher que escolheu o que faz, ou que foi escolhida pelo que faz, não é? Com os desafios que isso possa ter, mas é um lugar de privilégio que eu me permito dizer o que eu quero dizer. Seja falar de uma flor, ou falar da guerra que nós temos no norte do país, ou falar da violência baseada no gênero. Então é um lugar de muito privilégio, porque eu tomo esse lugar e considero que tomo ele de forma ousada, porque ninguém me deu a licença para tomá-lo, não é? Mas eu ocupo esse espaço todos os dias para o meu bem-estar e para o bem-estar de quem possa ler ou possa escutar a música. Ok. No seu livro, eu marquei muitas coisas que são interessantes. Mas nos agradecimentos, você agradece à Fundação Fernando Leite Couto, que faz um trabalho excelente. Né? Agradeceu ao César Oi, Muyanga. Agora você. Ana Cláudia, É, oi, Ana Sônia, oi, Ana Mafalda, Vanessa, Gustavo, mua, mua, mua. Acho que já estou habituada a isto, né? tem muita Mua. gente querida aqui te vendo, né? Isso é importante porque você Ah, mostra que você é uma pessoa querida. ai, que bom. Agora você faz aqui um agradecimento que me chamou a atenção, né? Ah, Você agradece à Lua. Você diz, alô. a Lua que me força a lavrar. Qual é essa sua relação com a Lua, Mel? A Lua, ela, para mim, a Lua é um ser em vida,
e é um ser que exerce enorme poder em mim e, consequentemente, na minha escrita. É um ser que me aprisiona, de fato. Hum, eu sei quando a lua está cheia porque a minha vida muda de forma automática. Então, quando a gente fala de lua como deusa, não é romanticismo. Para mim, a lua é uma deusa e ela me comanda. É isso. É uma força divina Da que tem divina, poder uma sobre força você. viva. É uma Você força viva que tem poder sobre mim. acho interessante, porque você sabe que a Sônia também tem uma relação muito forte com a Lua. Né? Às Então, vezes deve ela ser uma coisa. ela diz Eu que é acho filha. Ela, inclusive, diz que é filha da Lua, né? E às vezes que então, vem aqui. Todas as coisas que acontecem com ela aqui no Brasil são movidas pela Lua. uau, Né? Ela uau. sempre Mas isso chega. faz sentido. É uma coisa assim, impressionante a relação que vocês têm com a Lua. Né? A Pois, Noêmia de Souza escreveu sobre a Lua, a Paulina fala sobre a Lua, a olha Lília isso. Moncler fala sobre a Lua, a Lina Magaia, né, fala. Ali, A Lina Magaia, mesmo dentro daquela escrita, eu escrevi recentemente um artigo sobre a Lina Magaia, que eu mandei para o livro que a Vanessa Riambal está organizando. E mesmo quando ela fala da dor, né, da guerra civil, né, que foi o relato, né, que o texto que eu escrevi foi sobre do Baneng, ela consegue sim. trazer poeticidade, é uma coisa que está no sangue de vocês, entendeu? Então essa relação de vocês com a Lua e é uma coisa que parte das mulheres, parte das Parte mulheres. das mulheres, eu acredito que pode ter a ver com esta questão do ciclo da vida, não é? Do Isso, ciclo isso. da vida, pois. Então, é um privilégio das mulheres. E quem fez o prefácio do sim, claro. Tem coisas que só vocês podem, os homens que lutem, né? Quem fez o prefácio do seu livro foi o Pataquim, né? Um grande Sim, poeta. E ele diz coisas enorme. assim muito interessantes sobre sua poesia. Uma das coisas que ele diz é sobre essa sua característica neobarroca e surrealista. Eu acho interessante essa forma com a qual ele coloca, né, a sua poesia dentro desse plano estético. Um outro aspecto é mostrando a sua relação um pouco com Pessoa, né? Pessoa, Steiner, com Pirandello. Ele faz realmente uma. Tem uma passagem aqui da análise, inclusive, que eu pontuei. Pouco interessa dizer, é o penúltimo parágrafo do prefácio. Sim. Pouco interessa dizer que se inscreve na ruptura poética esperada no país. Isso é uma informação muito importante que ele coloca. Né? E quando ele diz isso, ele diz que a escrita poética ela não tem esse compromisso. A escrita poética ela tem um compromisso com a poesia. E é isso que a faz se redimensionar. Né? E é muito interessante o poeta ter essa percepção. Após o cantalupismo ou poesia de combate, como se queira. São hoje muitos e todos os caminhos, com tantos a perceberem as armadilhas dos desmarcados e redutores territórios identitários. Como nos Pois. ensinou Pirandello ou Pessoa, somos mais pobres se julgarmos que cabemos numa única roupagem. Então, essa foi com certeza uma percepção que ele teve na sua poesia. Quando a gente lê o texto, a gente entende o prefácio, né? A gente entende a sua poesia, ela quebrando fronteiras, né? Quebrando esse compromisso, não é, de falar. Eu não tenho que falar só da identidade. Eu tenho que falar de temas que incomodam o meu Exato. território de fala, que incomodam o meu território da autoria feminina, né? E você vai trazer vários textos que exploram isso. Aliás, todos os poemas que estão no seu texto, né? Assim, eu tenho essa preocupação de ler o livro todo, né? Que é meu compromisso como professor de literatura, ler e tentar de alguma forma perceber como é que está esse projeto, né? Onde é que está essa ignição, né? Onde é que está essa ignição? Onde é que está o que me leva para frente no seu poema?
E em cada poema, Aham. você faz um exercício de ignição diferente nele. Não é? Isso é intencional, você pensou tudo isso. Todos os seus poemas, eles são colocados em posições de alavanco. Não é? Então, vou começar a dar alguns exemplos. Ok, Aí ok. depois a Estou gente aprendendo. começa a você fazer a leitura. Né? O primeiro poema é como se fosse um cartão de visita para Pois. você. Ele está na página 12. E eu gostei muito, né? Porque você vai espremer a poesia onde ela parece não estar. Você vai espremer a poesia na cebola. Né? Quando a gente vê lá o poema é canções. E onde é que estão essas canções? Onde é que tá? Quando a gente vê um poema canções, a gente vai procurar o ritmo, a gente vai procurar o som, os recursos sonoros. Mas a canção está justamente nesse exercício de abrir a cebola. Você vai abrir uma cebola. Né? É um exercício metapoético muito interessante, que está no ritmo que você utiliza. É por isso que eu digo que você escreve poema como quem toca piano. Né? Eu queria que você lesse o poema. Aí depois eu faço minhas considerações sobre. Ok. É um pouco, é muito interessante ouvir uma aula sobre o meu trabalho. Já vivesses essa experiência? Não, não presencial, ok? Então, que se faça um trabalho sobre a minha escrita, sim, mas eu estando presente é um privilégio constrangedor. Constrangedor nunca. É mais Yeah. fácil ser constrangedor para a gente do que para você. Eu estou aqui a perguntar, será que é verdade? Será que era isso? Será que é? Será que é? Será que é? Né? Mas pronto. Hum, eu também sei que a poesia, ela, depois que sai, ela deixa de nos pertencer. Então, é de se esperar que haja interpretações. Mas é interessante que começaste com a Cebola, Canções, que é de fato um poema que eu gosto muito. Ele é tem várias formas de escrever para mim, vários momentos, várias formas, mas eu sei que já há um padrão que sempre se quebra, não é? Mas a Cebola, esta de Canções, como a outra, Árvore. Eu não marquei, vê? Então, eu é que estou à procura dos poemas no meu livro. Hum, sim. Está na página Pronto. 12, canções. Sim, sim, sim. Canções eu já encontrei. Eu só queria encontrar a outra que é da. Ah, pronto, eu depois vou encontrar. Esses são dois poemas que eu sonhei. Então, esses não são poemas que eu sentei para compor. Eu sonhei o poema. Então, eu escrevi. E depois, naturalmente, trabalhei o poema, mas a ideia da canções e de cebola e de poesia, ela apareceu. Então, eu vou ler canções, não é? Leia. Na sua voz, com certeza, vai ficar lindo. Sempre fica, Espero que né? sim. Fica Espero que perfeito. sim. Canções. Impiedosa desfolhar-te, a passo desarmar-te, mil rios derramar. Ousados descobrimentos, mágoas, dores, amores. Palavra em descalabro. Poesia, tempos, sonhos. Verdades secretas presentes. Em cada pedaço sentir que totalmente te sei. Totalmente te sei, cebola. Perfeito. Quando você lê, é que fica claro que você está abrindo a cebola. E eu vou te mostrar.
É fantástico isso, é fantástico. A poesia, ela nos. Olha, quem estuda poesia consegue fazer estudos de narrativa maravilhosos. É por isso Hum, que você gosta tanto de narrativa, porque você tem um olhar acurado da poesia. Então você consegue hum, ver esse exercício em outra forma, mais extensa, numa dimensão hum. maior. Né? Maior. Então veja, onde está o desfolhar da cebola? Você faz desfolhar-te, desamar-te, derramar. É como se quando a gente pega a cebola, o primeiro movimento que a gente Hum, faz é esse, hum. para soltar a casca. É, Não é isso? é, E é isso que você está é. fazendo. Você está fazendo. E quando você faz isso, esse movimento com as mãos, você também está começando o ritmo da cebola. A cebola está no poema. Está no poema. É Não é só a verdade. palavra, a cebola está aqui. Você está abrindo a cebola, você pegou a cebola, colocou ela na mão, bateu palma e ainda fez assim, com o ritmo. E onde é que está esse ritmo? No D. No D e no T. Veja, desfolhar-te, desarmar-te, derramar. Se você cantar, você consegue cantar esse poema se você quiser. Não é? Até porque o Interessante. D, até o D e o T, é como se você tivesse assim, olha, numa nota firme do poema. D, T, D, T, D, T. Uma nota firme. Tá? Não sei se você Acho fez. que Vai não, falar. eu acho que o sábio é mais músico do que eu, ah? Então tá Pois aqui, olha, vamos. tá tudo marcado aí na primeira estrofe. E outra coisa, você fez 3 estrofes, que é justamente o que a gente faz para consumir uma cebola. A gente tira a casca, tira a primeira camada e corta o resto. Importa. Pois. Uau. Não é? Você É, fez isso, você fez ações. isso, você fez isso. E outra coisa que é interessante nesse poema, não precisa você chorar para descascar uma cebola. Você pode fazer poesia, você pode cortar uma cebola como quem faz poesia. Ah, olha, que interessante. Vou experimentar a próxima que eu entrar na cozinha. Não é? E assim, além disso, você trabalha a questão da dor. Né? Porque quando a gente, você dá um novo sentido para a dor, porque quando a gente descasca a cebola, a gente corta a cebola, a gente chora. Mas aquele choro é um choro só por conta da relação química. Só que esse exercício químico aqui não é o exercício químico da cebola. É Olá, o não. exercício químico do sentir a poesia. É exato. Exato. Esse é o sentir. Percebe? Então é um poema tão. Quando você lê, é tão simples. Você, o leitor desavisado que vai ler esse poema pensa que é só uma coisa Uma- desorganizada, mas não. Tem muita coisa por trás desse desfolhar. Muita coisa por trás desse desfolhar. Então, é uma canção. Né? É uma canção É. porque você traz o som do descasco da cebola, você traz as sensações, a sinestesia, porque você não abre mão de trazer para o poema o momento que o ácido da cebola toca na face de quem a corta, de quem a trata, né? Você capta essa sensação e joga nas palavras, e isso está justamente na segunda estrofe, quando você deixa bem claro o momento que o ácido toca o olho de quem lê o seu poema. Poesia, tempos, sonhos, verdades secretas presentes. Veja, poesias, tempos, sonhos, verdades secretas presentes. Ou seja, esse eco do S é como se fosse o barulho da lágrima caindo nos olhos. Poesia, Uau. tempos, verdades secretas presentes. Tem um poeta simbolista brasileiro chamado Cruz e Souza, que Cruz. trabalha Cruz e Souza, poeta Ok. simbolista. Ele tem um texto chamado Vozes, ele usa um verso assim que é muito conhecido quando a gente vai dar aula de simbolismo. Vozes, veladas, veludosas, vozes. O nome desse poema é Violão. E ele, Uau. fa e ele faz como se estivesse tocando violão. Então, o poeta ele vai mostrar. Quando o poeta mostra, ele coloca um objeto no poema, ele vai transformar esse objeto no poema. Você é poeta, você sabe, Mel.
Percebe? Você é poeta, você sabe. Eu não consigo te enganar. Né? Você sabe, é um processo. Né? Aquilo vem Aham. satisfação. Qual foi a satisfação? Hum, Foi o sonho. O sonho foi a grande satisfação. Né? claro, Então, e claro. aí você veio, trouxe essa acidez da cebola Pois. aliada ao fazer poético. Né? É um metapoema belíssimo, né? Que diz muito sobre você quando a gente vê o contexto da obra. Né? Porque o interessante da gente analisar a poesia de autoria feminina é a gente analisar esse contexto. A gente vê que a Mel Matsin também faz parte do texto. A Mel Matsin é essa voz que está no texto. A Mel Matsin também é um elemento que compõe essa obra. Né? Então a canção nunca vai sair do seu texto. Eu acho que nada que você vier escrever vai dissociar você da música, porque está no seu toque, é o seu traço. Você Claro. faz Isso, poesia como quem canta. Né? isso é Tem uma verdade. poeta nossa, não sei se você conhece, eu gostaria muito que você conhecesse, se você tiver tempo você leia. Ela tem um livro de poemas chamado Vaga Música. O Uau. nome, o nome dela é Cecília Meirelles. Ah, sim. Cecília Meirelles. Então, quando eu li teu poema, eu lembrei muito dela. Lembrei dela, lembrei do simbolismo, né? Porque você traz cor, você traz sinestesia, né? Traz muita sensação, né? Porque é um movimento. Né? Porque a ignição dos sonhos? Ignição, você está em movimento. Sonhos são muitos. O onírico é muito abstrato. A ignição Hum, dos sonhos é alavancar você para a sublimação. claro. É um convite muito inusitado, Melita, porque você convida os seus leitores para sonhar com você. Esse é um convite. É essa sensação que eu tive quando eu li A Ignição dos Sonhos. E olha que eu só li umas 3, 4 vezes, né? Que eu acredito que quando eu ler mais, Uau. a gente vai encontrar muito mais coisas. Né? Eu adoro dar aula de poesia, eu adoro orientar meus alunos de mestrado, de doutorado, né? E como eu Uau. aprendo com a poesia de vocês, né? Aí quando às vezes as pessoas me criticam, mas você é brasileiro, diz que os moçambicanos são seus irmãos, são sim. Sabe por que são? Porque eles são meus irmãos da língua, eles são meus irmãos ancestrais, eles são meus irmãos que leem a nossa literatura, né? A nossa literatura é lida pelos moçambicanos. Então, a É nossa verdade. relação de afeto é uma relação enraizada. Né? Claro. Esse afeto não é só um afeto construído pela dor, é um afeto construído por história, por memória e por poesia, né? Principalmente. Né? Do mesmo jeito que nós temos grandes poetas, vocês também têm. E a troca. Né? E quando a gente lê esse texto de vocês, a gente encontra a poesia nossa no texto de vocês, o mesmo exercício. Claro. Não é? Quando você fala que em cada pedaço sentir que totalmente te sei, cebola, não é? É perfeito. Não é? E a Cecília Meirelles tem um poema chamado Motivo. A primeira Ah, estrofe é assim: eu canto porque o instante existe e a e vida aí, está eu, completa. Não sou eu alegre nem sou triste. Conheces? conheço, eu já interpretei várias vezes o piano. Ah, Ah, nós deve ser temos lindo. uma Deve... melodia para ele. É uma Pois é. melodia, olha. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Yeah. Não. Eu gosto muito Perfeito. desse poema. Perfeito. Sua É. voz é linda, Mary. Linda. Tem um outro poema que eu gostei muito. Ele está na página 15. Se você quiser 15. ler algum, falar sobre um, fique à vontade. Entendeu? Você é a dona do dia. Então, Se eu quiser, pode repetir? se você quiser ler algum poema, falar dele, Ah, falar da sua experiência com a tá escrita dele, certo, tudo bem. tá certo. Mas todos daqui, não é? Todos de ignição do sonho, mas você pode ler de outros, não tem problema. Ah, tá certo. Se você quiser ler Ok. de outro, olha, a Sara Jona, a Sara Laís está mandando um beijo para você. Você não falou com ela. É, está indo. Tchau, mana. Tchau, Sara. Tchau.
Essa mulher é muito querida, né? E a Vanessa Ribeiro, do Rio de Janeiro, não sei se você conhece, é uma professora muito querida Ainda. nossa. Ela é professora da UFRJ, trabalha com a professora Carmen Tindó, orientando a professora Carmen Ah, Tindó. ok, professora, E não é do nosso conheci. grupo também de estudos, né? Uma pessoa que produz muito também na nossa área aqui na universidade. Né? É uma Ah, querida e está sempre nas lives. bem, Bom, bem, sem rumo, Sem Rumo, página 15. Sem rumo. 15. Rumo. Perdida, sem porto, nem hora, dos braços, distância, infinita do sonho. Quer falar um pouco sobre esse poema? Ele é tão Bom, forte, porque assim você faz sem rumo, o poema só tem uma estrofe, né? O que parece quase nada, para reverberar essa ideia de que quem lê está sem rumo. O poema tem um ponto final, termina, né? Perdida, ter- infinita do sonho, tem esse ciclo. Né? Se a gente for. É um poema que, como é sem rumo, a gente pode espalhar as palavras, hum, não é? A gente pode espalhar. Perdida, sem porto, nem hora dos braços, distância, infinita do sonho. Não é? Pode ficar separado e pode juntar. Né? O rumo, claro, ele está totalmente desordenado nesse poema. sim. Quer falar um pouco dele? Achei perfeito, porque para mim, quanto mais curto é o poema, mais ele fala. Mais Pois, ele fala. eu, eu acho que há emoções ou sentimentos tão intensos que precisam ser expressados ou expressos, mas que as palavras ficam muito curtas, muito aquém. Então, nessas situações, para mim, eu preciso encontrar intensidade e não quantidade. Então, quanto mais curtos os poemas, acho que mais intensos são os processos de produção. Muito mais. Exatamente. Então, Foi essa sensação, essa impressão que eu tive quando li. Né? E o título ele é muito sugestivo. Você dá títulos muito sugestivos. Né? Tem na página anterior, tem um poema que ah, a professora Vanessa Riambal, quando ela vai fazer, a gente vai para os congressos, que ela vai falar das escritoras. é? Quando ela fala sobre você, ela cita esse poema, eu queria que você lesse em homenagem até a ela. Que está na Ah, página anterior, Memória do Futuro. Ela cita muito pois. esse poema. Ah, ok. Obrigada nessa África. É a Vanessa que eu te falei. É a Vanessa Ah, africana, ah, certo, certo. irmã, Prazer. é uma Memória querida. do Memória do Futuro. abrir os sentidos, clausura a palavra mundo, afagando em dolorosa ternura descalabrados tambores, tambores ao rubro e acordes em mim. Estender marrom a pele infinita, feita dias sem horas, tudo de mim. Entoar sonetos, mares proibidos, marrabentar. Maravilha. Você pode falar um pouco da Marra Benta para os nossos espectadores? Pois, a marrabenta é um gênero musical urbano moçambicano surgido no século passado, nos princípios até os meados do século passado. Ele é um ritmo cuja história é controversa. Eu posso falar muito disto. Eu também escrevi uma tese e sou músico e sou historiadora, então Sim, é sim, melhor sim.
Dar, não é? Olha a Sônia batendo palma aí para você, ó. A sua performance mexeu com todo mundo. Maravilha, Mel, maravilha. Então, a Marrabenta, ela é para mim, eu vou falar da minha interpretação ou da versão de história que faz sentido para mim. Ela é o resultado da mistura de encontros de pessoas de diferentes lugares na Bahia de Lourenço Marques, ok? Ela traz o latino, hum, ela traz o africano e traz também o americano e obviamente o europeu na língua, não é? Ela é uma dança, é, é, é uma dança sui generis. Eu não encontro outro tipo de dança parecido à marrabenta, que é sensual, mas ao mesmo tempo é livre, ok? É livre, dá-nos espaço para improvisar e dá-nos espaço para ser parte de um grupo, ou mesmo simultaneamente, não é? A marrabenta diz-se do seu nome que ela tem várias histórias sobre o seu nome, mas liga-se muito a palavra marrabenta à palavra arrebentar. É, que dizem que eles dançavam até arrebentar, até arrebentar. Então, eles marrabentavam. É, é, basicamente é isso sobre a marrabenta. Mas ela tem um papel muito importante também no tempo do nacionalismo e no tempo da identificação, ou seja, da criação da identidade nacional moçambicana face ao colonialismo português. Então, é uma dança que no sul do país representou a rebeldia. É uma dança que era dançada na periferia, que era a parte dos negros. E, ao mesmo tempo, é uma dança que a sua música, muita dela foi censurada. Porque, conforme eu dizia, a arte, ela nos dá uma onda. Navegamos naquela onda para dizer o que nós não poderíamos dizer de outra forma. Então, dentro dos códigos de algumas canções, escondiam-se mensagens muito fortes contra o colono. E essas mensagens muitas das vezes eram usadas através das línguas africanas. Então, então ela, como consequência, foi banida muitas vezes. Essa é a marraventa. Maravilha. Mel, a gente já está chegando no tempo da primeira parada. Eu vou dar um intervalo e a gente volta. Tá certo? Ok, certo. Eu leio mais dois ou três, a gente discute mais dois ou três poemas e a gente finaliza. Mas obrigado até agora. Certo. Quero agradecer a todo mundo que está aí. Chegou a Cinta Quilta, a todo mundo que está presente nessa live, prestigiando essa lindeza que é a Mel Matsin. Então, daqui a 2 minutinhos a gente está de volta. Fique de olho, viu? Já já a gente volta. Certo. Pronto, Até já. essa primeira parte já vai ficar salva.